Lua era uma menina curiosa e doce, com olhos grandes que pareciam carregar pedaços do céu noturno. Ela morava em uma casa simples no alto de uma colina, onde o vento sussurrava segredos pelas janelas e as estrelas espiavam pelas frestas da cortina. Toda noite, Lua tinha o mesmo ritual. Colocava seu pijama de algodão macio, abraçava seu urso chamado Nino e deitava-se olhando para o teto, imaginando como seriam os sonhos daquela noite. Naquela noite em particular, algo parecia diferente. O silêncio era mais profundo, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Lua fechou os olhos bem devagar e sentiu seu corpo se afundar nos lençóis como se eles fossem nuvens. De repente, um brilho azul claro invadiu seu quarto. Quando abriu os olhos, Lua não estava mais na sua cama. Ela estava de pé em um campo de grama dourada, que balançava suavemente como se acenasse para ela. O céu era violeta, com estrelas maiores do que qualquer uma que ela já tivesse visto. Um caminho feito de luzes brancas serpenteava por entre árvores com folhas que brilhavam como cristais. Assustada e encantada ao mesmo tempo, Lua olhou para os lados procurando por Nino, e lá estava ele, ao seu lado, agora do tamanho de uma criança, sorrindo para ela. "Venha, Lua", disse Nino com uma voz suave como o vento. "O jardim dos sonhos está esperando." Lua sorriu sem entender completamente, mas sentia que estava segura. De mãos dadas com Nino, ela deu o primeiro passo no caminho iluminado. Cada passo era leve, como se ela flutuasse. O ar tinha cheiro de lavanda e som de sinos distantes. As estrelas pareciam acompanhar seus movimentos, piscando devagar, como se a embalar. Lua e Nino seguiram um caminho de luz com passos suaves, como quem não tem pressa. O silêncio ao redor não era vazio, mas cheio de pequenos sons delicados, folhas sussurrando histórias, o eco distante de uma flauta de vento e o suave tilintar de estrelas caindo ao longe. Logo, à frente, surgiu um arco dourado coberto de flores. Era o *** portal das estações ***. Nino parou, olhou para a lua e disse: "Toda criança que entra no Jardim dos Sonhos deve passar pelo portal. Ele mostra os 4 caminhos do tempo: primavera, verão, outono e inverno. Mas hoje, ele escolherá um só para você." Lua ficou olhando maravilhada. Assim que ela se aproximou do arco, as flores começaram a mudar de cor, rodando como se dançassem. O chão sob seus pés ficou macio, e o cheiro doce do ar ficou ainda mais forte. As folhas se espalharam pelo vento, criando um redemoinho leve ao redor dela. Quando deu mais um passo, tudo ficou branco por um instante. Em seguida, o mundo se revelou. Ela estava em uma floresta de ***, primavera eterna ***. Flores desabrochavam ao seu redor, borboletas flutuavam como fiapos de sonho, e os galhos das árvores formavam arcos naturais por onde a luz do sol passava suavemente. "Este é o caminho da calma", disse Nino, agora com uma coroa de pétalas na cabeça. "Aqui, tudo vive no ritmo da paz." Lua respirou fundo. O ar era morno e cheio de promessas de descanso. Ao longe, ela viu uma pequena ponte feita de raízes entrelaçadas. Debaixo dela, um rio corria bem devagar, com água tão transparente que parecia espelho. Peixinhos dourados nadavam como se desenhassem pensamentos calmos na superfície. "Vamos cruzar a ponte", disse Nino. "Depois dela, chegaremos ao Bosque das Canções, onde tudo canta baixinho para que o coração durma leve." Lua sorriu e apertou a mão de seu amigo. No fundo de si, sentia como se estivesse cada vez mais leve,
como se parte dela já estivesse flutuando dentro de um sonho profundo. E assim, atravessaram a ponte, com os olhos brilhando e o silêncio. Logo após atravessar a ponte de raízes, Lua e Nino entraram no Bosque das Canções. Ali, tudo parecia respirar em ritmo de música. As árvores se curvavam suavemente com o vento, emitindo notas suaves como se tivessem cordas invisíveis tocadas por dedos de brisa. Lua olhou para o alto e viu folhas coloridas girando no ar, como se estivessem dançando uma valsa. A cada passo, o chão produzia sons delicados, ora um sino distante, ora o som de gotas d'água caindo sobre pedras lisas. Aqui, Lua, disse Nino baixinho, até o silêncio canta. Basta ouvir com o coração. Lua fechou os olhos por um instante e sentiu. Sim, havia algo no ar. Não era exatamente uma canção com palavras, mas uma melodia que tocava por dentro. Era como se tudo dissesse: você está segura. Pode descansar. Mais à frente, uma pequena clareira se abriu, onde criaturas do jardim repousavam. Havia uma raposinha dourada enrolada em si mesma, dormindo em cima de uma almofada feita de musgo. Ao lado, um passarinho azul cantava tão baixinho que parecia sussurrar boas noites. Lua se aproximou com cuidado e se sentou ao lado de uma pedra luminosa. Nino sentou-se ao lado dela. Nenhum dos dois disse nada por um momento. Não precisavam. A música do bosque fazia todo o trabalho de acalmar. Ela recostou a cabeça nos braços e respirou fundo. Seu corpo estava mais leve e seus pensamentos começavam a bocejar. O som da floresta era como um cobertor de vento, envolvendo tudo com cuidado. Foi então que uma árvore muito antiga, de tronco espiralado, abriu os olhos. Sim, olhos. Ela sorriu devagar e disse: Boa noite, pequena lua. Vejo que está pronta para sonhar mais fundo. Lua, com um sorriso sereno, respondeu com um aceno. E tudo ao seu redor pareceu adormecer junto com ela, mas a jornada ainda não havia terminado. A árvore de tronco espiralado moveu seus galhos lentamente, como se espreguiçasse após um longo descanso. Sua voz era grave e suave, como o som do mar em um dia calmo. Sente-se aos meus pés, Lua, ela disse, pois carrego histórias antigas em cada anel do meu tronco. Algumas são tão antigas que só os que ouvem com o coração conseguem entender. Lua e Nino se acomodaram entre as raízes largas, que formavam um banco macio coberto de flores pequenas e brilhantes. Um vento morno passou, balançando as folhas da árvore. E então, sem mais palavras, a árvore começou a contar. Mas ela não falava com voz, contava por imagens que surgiam no ar, como se fossem feitas de poeira dourada. Lua viu cenas delicadas, um cervo de olhos gentis caminhando sob a chuva, uma menina feita de vento que dançava entre nuvens, um menino que colhia estrelas em silêncio para colocar nos bolsos de quem chorava à noite. Cada história tinha o mesmo efeito, uma paz profunda que escorria para dentro do peito. Lua observava tudo em silêncio, sentindo que aquelas histórias viviam em algum lugar dentro dela, mesmo sem nunca tê-las ouvido antes. Toda criança carrega sonhos que ainda não nasceram, sussurrou a árvore. E aqui, eles crescem devagar, em forma de histórias calmas, prontas para florir quando o coração estiver em paz. Lua encostou a cabeça no ombro de Nino. Seus olhos estavam pesados, mas ela não queria dormir ainda. Queria ver mais daquilo. Queria sentir mais daquele mundo onde tudo era macio, gentil e feito para fazer esquecer a pressa. Você pode voltar sempre que quiser,
disse a árvore com ternura. O jardim dos sonhos é seu também. E então, a árvore começou a cantar, não com palavras, mas com luz. E tudo em volta brilhou como se o ar estivesse sorrindo. Quando a canção da árvore cessou, o bosque pareceu se inclinar em agradecimento. Lua, ainda sentada entre as raízes, sentia o coração tão leve quanto uma pena ao vento. Nino, com seu sorriso calmo, levantou-se e estendeu a mão. Há mais a ver, disse ele. O jardim tem muitos segredos e um deles quer te conhecer agora. Lua se levantou devagar, e juntos seguiram por uma trilha que se formava sob seus pés. Não havia pressa. A trilha os levava por entre arbustos com folhas que brilhavam em tons dourados e lilás. O som dos próprios passos era quase nenhum. Era como se o chão os acolhesse em silêncio. Depois de um tempo, chegaram a um lago muito tranquilo. Sua superfície era tão lisa que parecia vidro. No centro, havia uma pedra redonda e branca, quase como uma lua caída do céu. Era o asterisco espelho da calma asterisco. Nino fez sinal para que Lua se aproximasse. Quando ela olhou para a água, não viu apenas o seu reflexo. Viu a si mesma dormindo em sua cama, tranquila, com Nino em seus braços, como se nada daquilo estivesse acontecendo e, ao mesmo tempo, estivesse. Este lago mostra o coração por dentro, explicou Nino. Ele reflete não o que os olhos veem, mas o que o coração sente. Lua ficou olhando em silêncio. Aos poucos, o reflexo mudou. Mostrou memórias boas, os abraços da mãe, as tardes com cheiro de bolo, os desenhos feitos na parede do quarto. E com essas imagens, veio um calor gostoso, como se alguém estivesse cobrindo seu corpo com um cobertor feito de lembranças felizes. Quando sentir medo ou cansaço, disse Nino, lembre-se disso. A calma mora dentro de você, mesmo quando tudo lá fora estiver agitado. Lua sorriu com os olhos. Sentia-se inteira, como se o jardim não fosse só um lugar mágico, mas uma parte dela que sempre esteve lá, esperando ser visitada. Ela se abaixou, tocou a água, e pequenas ondas circulares se espalharam como suspiros suaves no espelho. Depois de tocar o lago, Lua sentiu como se seu corpo tivesse ficado ainda mais leve. Nino, silencioso como sempre, apenas apontou para um novo caminho que surgia atrás deles, um corredor de árvores altas, cujos galhos formavam um teto de folhas escuras e macias. Era como entrar num abraço de silêncio. Eles caminharam lado a lado por alguns minutos, ouvindo apenas o som de seus próprios passos suaves sobre o musgo. Até que, ao fundo, começaram a surgir pequenos pontos de luz, como estrelas penduradas no ar. Eram as lanternas do silêncio asterisco. As lanternas não estavam presas por cordas, nem flutuando. Simplesmente estavam ali, imóveis, espalhadas pelo ar como flocos de calma. Cada uma parecia emitir um som quase imperceptível, como se respirassem devagar. Essas lanternas guardam silêncios bons, disse Nino, finalmente quebrando o próprio silêncio com uma voz tão leve quanto as luzes ao redor. Não o silêncio do vazio, mas aquele que acalma. O silêncio de um abraço, de um pensamento tranquilo, do som do mundo quando o coração está em paz. Lua esticou a mão e tocou uma das lanternas. Ao fazer isso, a luz brilhou mais forte por um instante, e ela sentiu uma sensação de aconchego dentro do peito. Uma memória lhe veio à mente, uma noite em que a chuva caía lá fora e ela ouvia a mãe cantarolar baixinho enquanto preparava chá. Ela não lembrava do que era música,
mas lembrava do calor que sentia naquele instante. As lanternas escolhem o que mostrar, disse Nino, e mostram apenas o que faz bem lembrar. Lua fechou os olhos e deixou que mais uma lanterna se aproximasse. Ela não queria se apressar. Queria ficar ali, naquele silêncio que não assustava, mas que curava devagar. E enquanto o tempo parecia parar, Lua entendeu: o silêncio também pode embalar. Quando as lanternas começaram a se apagar, uma brisa morna soprou entre as árvores. Lua e Nino seguiram pelo caminho que agora se abria à frente, envolto por fios de luz muito finos, como se o ar estivesse costurado com delicadeza. Para onde vamos agora? Lua perguntou baixinho, com a voz quase embalada pelo próprio sono. Ao mirante das estrelas lentas, respondeu Nino. Lá vive um guardião muito antigo. Ele cuida do tempo dos que sonham devagar. A trilha subia suavemente por uma colina coberta de musgo azul. No topo, o céu parecia mais perto. As estrelas brilhavam em movimentos lentos, como se estivessem bocejando. Elas não piscavam como no mundo de Lua. Aqui, elas flutuavam em círculos amplos, sem pressa, como se dançassem no ritmo do coração de quem dorme. Sentado sobre uma pedra plana havia uma figura alta, com uma barba feita de nuvens e olhos que pareciam espelhos de mar. Era o asterisco guardião das estrelas lentas asterisco. Ele não se assustou ao ver Lua e Nino, apenas sorriu e fez sinal para que se aproximassem. Bem-vinda, pequena viajante, disse ele. Aqui, medimos o tempo pelo tamanho dos sonhos. Lua se sentou na beirada do mirante, encantada com as estrelas tão vivas, tão serenas. Por que elas se movem tão devagar? Perguntou. Porque foram feitas para embalar os pensamentos cansados. Cada estrela lenta acompanha alguém que precisa desacelerar por dentro, respondeu o guardião. E hoje, muitas delas dançam por você. Lua sentiu um calor suave no peito. Era bom saber que até o céu parecia cuidar dela. O guardião estendeu a mão e colocou em sua palma uma pequena estrela. Era fria e quente ao mesmo tempo. Ela pulsava suavemente, como um coração que dorme tranquilo. Leve está com você. Quando o mundo ficar rápido demais, segure-a e ela lembrará seu corpo de como descansar. Lua segurou a estrela contra o peito. E o céu, lá em cima, brilhou só para ela. Lua guardou a estrela no bolso do pijama como se fosse um segredo bom. Ao seu lado, Nino sorria, observando as estrelas lentas dançarem. O guardião se despediu com um aceno leve e voltou a olhar para o céu, como se fosse parte dele. Agora é hora de atravessar, disse Nino. Atravessar o quê? O tapete de nuvens. Ele liga o mirante ao coração do Jardim dos Sonhos. Lua se levantou, e assim que deu um passo à frente, nuvens começaram a se formar sob seus pés. Primeiramente finas, como fios de algodão, depois mais densas, até se tornarem firmes como um tapete macio e flutuante. Era como caminhar sobre travesseiros quentes. Cada passo que Lua dava emitia um som suave, como harpas sendo afinadas. As nuvens tinham tons azulados e rosados, mudando de cor conforme ela avançava. À sua volta, nada além do céu profundo e sereno. Nino flutuava ao seu lado, como se as nuvens o conhecessem desde sempre. Esse caminho só aparece para quem está pronto para dormir de verdade, disse ele. Não apenas fechar os olhos, mas deixar a mente descansar. Lua olhou para baixo.
Lá longe, muito longe, ela viu o que parecia ser sua própria cama, envolta em uma névoa dourada. Era como ver-se de fora, tranquila, pronta. Estou quase dormindo, não estou? Her going to. Está. Mas ainda falta uma última parada. O lugar onde os sonhos nascem antes de virarem lembranças. O tapete começou a descer suavemente, como se fosse escorregar para um abraço. Ao final da travessia, surgiu uma grande árvore luminosa, maior que qualquer coisa que Lua já tinha visto. Suas folhas brilhavam em silêncio, e sua base estava rodeada de criaturas dormindo em paz. Chegamos, sussurrou Nino. Aqui é onde o sonho encontra o sono. Lua apertou a mão dele e sorriu. Não queria acordar. Não ainda. A árvore que se erguia diante de Lua era diferente de tudo. Seu tronco brilhava com uma luz suave, e suas folhas pareciam feitas de pequenos sonhos cristalizados. Ao seu redor, havia criaturas de todos os tipos: raposas enroladas como laços de veludo, corujas dormindo de olhos entreabertos, e até estrelas caídas que bocejavam como bebês de céu. Lua se aproximou devagar. O chão sob seus pés era quente e macio, como se ela estivesse andando sobre o próprio tempo. Ao tocar o tronco da árvore, sentiu um arrepio leve, não de frio, mas de encantamento. Esse é o coração do jardim, explicou Nino, agora mais sério. Aqui é onde os sonhos nascem. Antes de serem sonhados, eles vivem aqui, como sementes esperando o momento certo. Lua fechou os olhos e encostou a testa no tronco. Sentiu, lá dentro, uma vibração suave, como o som de 1000 respirações dormindo ao mesmo tempo. Era profundo, calmo e misteriosamente familiar. Às vezes, quando uma criança sonha com lugares bons e sente que tudo está bem, é porque passou por aqui, continuou Nino. Mesmo sem lembrar. A árvore então começou a emitir um som baixo, como um canto de ninar sem palavras. A vibração atravessava o ar, tocava a pele e chegava direto ao pensamento. Lua se sentou ao pé da árvore e abraçou os joelhos. Nino sentou-se ao seu lado, e nenhum dos dois disse nada por um tempo. Naquele momento, Lua não sabia se ainda estava acordada ou se já sonhava, mas sentia-se inteira, como se o jardim morasse dentro dela, mesmo quando estivesse longe. Você já sabe como voltar, não sabe? Her gone to Nino. Lua assentiu com um sorriso. Sabia, sim. Bastaria fechar os olhos com calma, lembrar da árvore, e o caminho apareceria. O vento soprou entre as folhas, como um sussurro gentil dizendo: está tudo bem. Lua ficou ali, sentada ao pé da árvore, por um tempo que não sabia medir. O canto silencioso do jardim parecia embalar até seus pensamentos. Ao seu lado, Nino fechava os olhos devagar, como se também fosse descansar. De repente, algo brilhou entre as raízes. Era pequeno, dourado, e pulsava como um coração minúsculo. Lua se aproximou e viu que era uma semente, mas não uma semente comum. Ela era translúcida, com pequenos pontos de luz girando dentro. Esta é sua, disse Nino suavemente, como quem revela um segredo. Todo visitante do jardim leva uma semente consigo. Ela vai germinar sempre que você precisar de paz. Lua pegou a semente com cuidado. Ao tocá-la, sentiu um calor gentil na palma da mão, como um abraço invisível. Ela colocou no bolso, ao lado da estrela que havia ganhado do guardião. Mas, o que eu faço com ela no mundo real?
perguntou Lua. Nada especial, respondeu Nino. Apenas lembre-se dela quando o dia estiver difícil. Feche os olhos por um instante, respire fundo, e o jardim virá até você em silêncio. Lua sorriu. Sabia que, mesmo que esquecesse os detalhes da árvore, das lanternas e das estrelas lentas, o sentimento ficaria. A calma, o acolhimento, o descanso. Tudo isso agora fazia parte dela. Nino levantou e estendeu a mão mais uma vez. Está na hora de voltar, pequena sonhadora. Eu posso voltar aqui de novo? Sempre que quiser, disse ele. O jardim mora em você agora. Lua se levantou. Ao seu redor, o céu começou a se dissolver em tons suaves, como tinta em água. As árvores, as criaturas e até a própria luz pareciam se despedir com gratidão. Ela fechou os olhos, inspirou devagar e sentiu o peso leve do sono chegando por completo. De volta ao seu quarto, Lua repousava tranquila. A brisa noturna movia levemente a cortina e o luar desenhava formas delicadas no teto. Seu ursinho Nino estava ali, enlaçado por seus braços pequenos. Tudo parecia igual, mas dentro dela, algo tinha mudado. Sua respiração era calma, seu corpo leve e seus pensamentos silenciosos. A semente da calma estava plantada. A estrela da lembrança brilhava suave, bem no fundo do peito. E o jardim dos sonhos? Ele não tinha ido embora. Apenas se recolhera dentro dela, esperando o próximo convite. Do lado de fora da janela, uma estrela piscou devagar. Não com pressa, nem com brilho forte, mas com aquele mesmo ritmo lento e gentil que Lua conhecera no céu das estrelas lentas. Nenhum som além do vento. Nenhuma imagem além da paz. Lua estava dormindo. Dormindo de verdade. Dormindo com leveza, com ternura, com o tipo de sono que não precisa correr, que não teme o escuro, que não se preocupa com o amanhã. E enquanto ela sonhava, talvez com a árvore, talvez com as lanternas, talvez com nada, o mundo ao seu redor parecia sussurrar a mesma canção invisível que ela ouvirá no jardim. Está tudo bem. Pode descansar. Boa noite, Lua. Boa noite, coração.